seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Além da Missão. Você é muito bem-vindo. E hoje, se você é aquela pessoa que está na dúvida, especialmente se você é mulher, e está na dúvida se você deve se tornar uma missionária ou não, suas respostas chegarão. Acho que vocês podem tomar esse episódio como uma resposta de Deus para vocês. É muito bom ter você aqui com a gente. A gente está na Assembleia da Associação Geral, na 62ª edição, e a gente está no nosso stand. Então vocês vão ver gente passando, vocês vão ouvir barulhos, porque aqui não é um estúdio tradicional. A gente está aqui recebendo gente do mundo inteiro. Então, se ouvir um barulhinho, você já sabe por que é. Tudo bem? E hoje a gente tem aqui a Evelyn Bovo. A Evelyn é missionária, ela vive no Líbano há 9 anos e a gente vai conhecer um pouquinho da história dela e da experiência dela como missionária. Evelyn, muito bem-vinda. Muito obrigada, Anne, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Que seja uma conversa muito boa para todo mundo e para a gente também. Amém. Evelyn, você ora para a gente começar, por favor? Com certeza, vamos orar. Querido Deus, obrigada, Senhor, pela oportunidade de podermos conversar um pouquinho sobre missão, sobre o Teu chamado para cada um de nós. Que o Senhor possa iluminar essa conversa, o que formos dizer, que seja tudo para a Tua honra e para a Tua glória. E que o Senhor possa usar poderosamente as nossas palavras. Nos abençoe, em nome de Jesus, amém. Amém. Evelyn, para a gente ter contexto, como era a vida da Evelyn 9 anos atrás? 9 anos atrás, eu estava em Campinas, no Brasil. Era recém-casada, tinha casado em 2015 com o Eduardo Bovo. Ele tinha uma empresa que estava só começando, mas que estava sendo muito bem sucedida, para a honra e glória de Deus. E a gente, desde quando a gente começou a namorar, tá? Eu e o Bovo, a gente sempre orava e eu sempre falava que eu tinha esse desejo de ser missionária, conversava com ele sobre isso. E a gente, desde a nossa trajetória juntos, a gente sempre orou sobre esse assunto. E queria que Deus nos guiasse sempre aonde a gente fosse, né? Inclusive, quando a gente casou, uma das primeiras coisas que a gente fez foi procurar no voluntários adventistas, oportunidades para a gente servir fora do país. E era engraçado porque a gente nunca conseguia encontrar algo que a gente conseguia fazer os dois, ir para o mesmo lugar. Sempre, ou era só ele que se encaixava na vaga, ou era só eu que me encaixava na vaga. Nunca a gente achou algo que desse para os dois. Então, a gente pensou, então, talvez não é isso que Deus quer para a gente. Vamos continuar orando e vamos continuar vivendo o nosso agora, né? Então, 9 anos atrás, meu marido tinha essa empresa. E tava... Um pouquinho de barulho dos nossos amigos mexicanos, gente. E estava indo muito bem sucedido. Em 2 anos de empresa, eles ganharam prêmios nacionais. Estava assim, só crescendo. E Deus foi mostrando que talvez a vontade dele era que a gente ficasse no Brasil. Inclusive, no final de 2015, a gente começou orando sobre isso. Ele estava pensando em expandir a empresa. A gente, nossa, vamos expandir, porque está crescendo muito, está sendo uma bênção. E quem sabe Deus vai nos usar para abençoar outros financeiramente. Talvez essa vai ser a nossa missão. E a gente orando sempre, Senhor, faça a Tua vontade. A gente quer trabalhar para Ti, não importa onde, né? E a gente frequentava uma igreja também, que eu tenho que mencionar, de Campinas, maravilhosa. Que foi 1 ano que a gente frequentou essa igreja, mas era uma igreja super missionária. E foi a primeira vez, nós dois viemos de colégio interno, com igrejas enormes. E foi a primeira vez que a gente teve a oportunidade de frequentar uma igreja menor e ser membros mesmo de uma igreja local, sabe? E a gente conseguiu servir essa igreja durante 1 ano e servir junto com os nossos irmãos. E foi muito gostoso, foi uma experiência assim. E a gente sentia, nossa, acho que Deus quer que a gente seja missionário aqui, sabe? Tá sendo tudo tão bom. A empresa crescendo, a gente servindo a nossa comunidade através da nossa igreja. E a gente foi sentindo uma paz com relação a isso. E aí, no final do ano, foi quando tudo mudou, né? Quando tudo... Não sei se eu já entro nisso. Não, mas eu quero saber um pouquinho antes. Você falou, eu sempre quis ser missionária. Sim. Você é filha de pastor, sim, né? A sua família estava... Inclusive, os pais dela estão aqui assistindo, gente. Eles estão aqui... Daqui a pouco, quem sabe, a gente mostra um pouquinho, que a nossa plateia hoje está muito especial. Então, você cresceu nesse contexto, sim, da igreja, né? Sua família sempre serviu a igreja, quem sabe de uma forma tradicional, né? Sim. Trabalhando nos escritórios da igreja ao redor do Brasil. Mas como foi para você, como indivíduo, primeiro, se entender, porque às vezes a gente que nasce na igreja tem um turning point ali, um ponto de virada realmente de conversão, né? E quando é que foi que você se entendeu como cristã e como essa cristã que queria ser missionária?
Olha, para te falar bem a verdade, a minha história acho que é um pouco incomum, assim. Porque desde que eu me lembro de gente, assim, muito novinha. Meu pai serviu em Brasília, serviu em Belém do Pará, que eu tenho muito carinho, muitos anos da minha vida lá. Depois eu fui para o Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo. E eu sempre vi nos meus pais, assim, um exemplo de serviço, de ir aonde Deus mandar. Isso sempre foi algo que veio de casa, sabe? A gente sempre leu muitos livros, meus pais sempre nos incentivaram muito a leitura. E eu sempre li muitos livros de missionários, Davi Livingstone, os livros antigos, sabe? Que eu sempre olhava a missão como algo, assim, com muito apreço e com muita... Nossa, um dia eu quero ter a oportunidade de servir. E eu lembro, assim, quando a gente foi para Belém, que foi uma diferença cultural muito grande, que foi uma adaptação familiar e tudo mais, mas que foi um privilégio para nossa família poder estar lá e servir lá, foi, assim, incrível. E eu lembro que naquela época a gente encontrou alguns missionários que tinham servido na Angola, que tinham servido em Moçambique, que tinham servido fora do país. E na minha cabeça de criança, missão era a África, né? Tipo, eu pensava, missão é ir para a África. Eu sempre tive isso, assim, esse estigma de missão. E eu lembro que lá naquela época, já muito criança, eu pensava, nossa, um dia eu também quero poder ir como missionário, um dia eu também quero servir e ir para fora. E meus pais sempre incentivaram muito, primeiro pelo exemplo deles e depois, assim, pela nossa vida mesmo, de leitura, de livros, de conversa e encontro com pessoas, oportunidades que tivemos, sabe, de encontrar com outros missionários. E eu lembro que a minha primeira viagem missionária foi quando eu estava na faculdade, no NASP, que surgiu para fazer missão de férias no Amazonas. Na época, meus pais já estavam no Rio de Janeiro e eu comentei com eles, eles não, Evinha, se você quer ir, vai, a gente te apoia. E eles super me apoiaram e pagaram para eu poder ir fazer essa missão de férias. E eu lembro que aquela missão de férias foi assim... incrível, assim, ir para o Amazonas, para a área ribeirinha. Por mais que eu cresci na região norte, eu sempre ouvi falar, eu nunca tinha ido eu mesma para a região ribeirinha, então foi assim uma experiência incrível, pessoal minha, e que eu falei, nossa, eu lembro assim de querer ficar lá, de nossa, eu não queria voltar para casa, eu queria continuar trabalhando aqui. E não, mas eu tinha que voltar, me formar, então eu sempre tive. Depois eu tive outras oportunidades de fazer missões de férias assim durante a faculdade, e meus pais sempre me apoiaram. Então foi algo que eu sempre sonhei, sempre. Tanto que pra mim isso era, quando eu encontrei o Bovinho, meu marido, era algo que a gente conversou logo no começo, antes de namorar inclusive. Que eu falava pra ele, eu sempre tenho vontade de sair. Como que é isso pra você, né? O que você pensa sobre isso? E ele falava, olha, eu acho que seria legal, deve ser muito massa. Eu não sei como que será, tipo, fazer isso num tempo longo, mas talvez nas férias deve ser incrível. E foi aí, então, que surgiu, sabe? Desde sempre, pra mim, da minha família, da minha vivência desde criança. E acho que essa aí, pra quem tem essa vontade... tá na lista de perguntas essenciais antes do casamento, né? Sim, com tá ali, certeza. junto com você quer ter filhos. Com certeza. Porque é o tipo de resposta que, se a resposta diverge, sim, com certeza. É decisivo. Com certeza. Né? Porque um dos dois teria que abrir mão de uma coisa que é muito importante, que no seu caso parece realmente estar no seu DNA. Você não seria realizada, talvez, de outra forma. Talvez. Talvez. Vai saber. Sim. E aí a gente volta para aquele dezembro. Sim. De 2015. 2015. O que aconteceu naquele dezembro? A gente então tinha esse coração aberto. Eu só esqueci de falar, eu tinha acabado de me formei em psicologia e em pedagogia e tinha entrado no programa de aprimoramento na Unicamp. Então, era 1 ano de aprimoramento e meu plano era continuar com o mestrado. Estava, assim, começando uma área acadêmica que eu tive a oportunidade na Unicamp. Estava muito feliz, muito realizada. Meu marido também, na empresa. Mas sempre orando, Senhor, nos usa, queremos te servir, acima de tudo. E aí, naquele dezembro, meu marido teve um sonho. Quem conhece o Eduardo Bovo sabe que ele dorme super rápido, super fácil e que nunca sonha, nunca lembra dos seus sonhos, nem liga para isso. E naquela noite, foi uma sexta-feira à noite, ele simplesmente não conseguia dormir. Ele não conseguia dormir e ele passou a noite sem conseguir dormir. O que foi a única vez que isso aconteceu com ele, na vida dele. E aí, quando ele conseguiu dormir, já era madrugada. E aí, no sábado de manhã, eu lembro que eu acordei e falei, eu tô indo pra igreja rápido, porque a gente estava responsável pelo louvor. E ele falou, eu te encontro lá. E aí, ele ficou até um pouco mais tarde. Na igreja, ele chegou pra mim e falou, você não vai acreditar. Eu dormi um pouco e tive um sonho muito impactante. Eu falei, o quê? Um sonho? O que você sonhou? E aí, ele me contou o sonho, que ele estava numa zona de guerra
e que ele tinha uma casa e tinha um leão na porta da casa. E o leão olhava para ele e fazia com a pata: não nego o meu chamado. E ele entrava na casa, ajudava uma mulher e tal, e na volta ele saía e ele olhava para o leão e disse que o leão falava assim: eu não vou te chamar 2 vezes. E fazia com a pata: não nega o meu chamado. E aí ele acordou e aquilo super impactou. E quando ele falou para mim, eu falei: e qual que é o teu chamado? Qual que é o teu chamado? Ele falou: eu não sei. E aí isso foi num sábado. Outra coisa super incomum, ele não conseguia comer. Ele ficou uns 2 dias sem conseguir comer. O que quem conhece a gente, meu marido, é algo que não vem, é sobrenatural mesmo. E aí na terça, se eu não me engano, naquela semana, não sei se foi na terça ou na quinta, a gente teve um encontro com um irmão da nossa igreja. E a gente conversando com aquele irmão e ele falando: nossa, a gente precisa ir para lugares onde não há igreja. Eu estou vendendo minhas coisas aqui em Campinas, estou indo lá para o interior para ver se a gente constrói uma igreja lá. E a gente conversando com ele, achou tão lindo o desprendimento dele, assim, de nossa, a gente precisa agir mais, com mais intenção e talvez mais radical. E aí isso foi acho que na terça. Na quinta, eu lembro que eu saí de casa para a Unicamp de manhã cedinho, dei tchau pro meu marido, e aí no final da tarde ele me mandou uma mensagem: está pronta para a mudança? Eu falei: tô. E naquele dia eu ia cortar meu cabelo, super radical assim. Achei que ele estava falando disso, né? Eu falei: tô pronta. E fui para minha tarde. Quando eu voltei à noite, ele conversou comigo o que tinha acontecido. Ele disse que naquele dia, na tarde, ele estava no trabalho e ele abriu naquela época. Era algo novo, de você ter no Facebook uma parte de mensagens que você nunca viu antes. E ele, nossa, naquele dia foi a primeira vez que ele viu. Deixa eu ver. Ele viu que tinha mensagens de pessoas, assim, de anos atrás. Faz um vídeo para o meu casamento. Você pode me ajudar com isso, com aquilo, de produções de vídeo. E meu marido foi respondendo. E quando, de repente, veio uma mensagem 5 minutos atrás. Ele, deixa eu responder essa, né? Que é mais recente. E quando ele viu, era um rapaz que ele não conhecia, um Bruno, chamado Bruno. E falou assim: olha, tudo bem, você faz motion graphic designs? E o meu marido falou: faço, claro. Me manda por e-mail o que você quer, que eu vou te mandar um quotation. Um orçamento. Um orçamento, isso. E aí ele falou: tá, mas é que eu não quero um orçamento. O que eu tô querendo eu tô te chamando para trabalhar aqui no Líbano, na Novo Tempo daqui. E meu marido disse que na hora, quando ele leu: eu estou te chamando para vir para o Líbano, ele tinha certeza que era Deus chamando ele. E na mesma hora ele falou: sim, eu vou. E aí o cara falou assim: como assim, sim, você vai? Não perguntou nada, né? Como é, nada. Quando, por quê? Ele falou: como é que eu me sustento aí? Só sim. E aí ele falou assim: eu só vou checar com a minha esposa, mas eu tenho certeza que vai ser sim. Então é sim, nossa resposta é sim. E aí à noite ele conversou, me levou para comer uma coxinha. E a gente conversou, ele falou: olha, estão nos chamando para vir no Líbano. E na hora que ele me falou, eu tinha certeza que era Deus e era do sonho. E a gente falou: então vamos. Não fazia nem ideia onde era Líbano, não fazia ideia o que era Líbano, onde era. E eu falei: caramba, não acredito. E a gente tinha certeza que era Deus. Então a gente simplesmente disse sim. Eu lembro que o rapaz que chamou o Bovo, ele falou: eu já chamei 9 pessoas do Brasil. Dos 9, 7 te indicaram. Os 9 trabalham para a igreja, todos disseram não. Eu pensei: esse cara que tem a empresa dele, eu duvido que ele vai dizer assim. E tu disse sim de cara. O cara ficou muito assustado de como assim sim? E sem perguntar nada. Né? E a gente foi. E eu lembro que toda vez que a gente conversava com os nossos pais, com o sócio do meu marido lá da empresa, da Ovo Filmes, todo mundo entendia que, cara, é Deus que está chamando. Que Deus abençoe e vá na paz. E a gente vendeu a empresa, vendeu tudo que a gente tinha acabado de comprar, 1 ano de uso da nossa casinha, vendemos carro, vendemos tudo. E em março a gente estava indo embora. Em fevereiro entregamos tudo. Em março a gente estava indo para o Líbano. Sem saber para onde a gente ia, como seria, qual seria a realidade. Mas uma certeza a gente tinha: que Deus estava nos chamando, que Ele ia nos guiar. E todos esses anos foram anos assim, com muitos altos e baixos, muitos baixos inclusive, mas durante todas as crises que a gente passou, com todas as dificuldades, essa foi a certeza que nos sustentou, que Deus nos chamou e a gente foi para lá por essa razão. E é Ele que vai estar com a gente, Ele que tem estado com a gente, e é Ele que vai continuar guiando para onde a gente vai, como será o futuro. É isso que traz a gente segurança e paz, sabe? Eu imagino que quando vocês chegaram lá, e aí, quem sabe, as perguntas começaram, né? Com as perguntas certeza. Que não foram feitas na proposta, sim, agora começaram. Com certeza. Como é que é?
um idioma totalmente diferente. Sim. Uma realidade totalmente diferente, uma cultura totalmente diferente. Sim. E aí muito desafiadora, especialmente para mulheres. Com certeza. Como é que foi isso? Esse primeiro... Tá, é real, né? Viemos nós, as nossas malinhas. E agora? Olha, Anny, foi difícil. Para mim, especialmente, sabe? Eu que sonhei a vida inteira em ser missionária, que sempre tive isso no meu coração. Mas a adaptação foi difícil. O primeiro ano inteiro, assim, eu acho que ele foi bem denso. Principalmente os primeiros 6 meses foram bem difíceis. Eu não falava nem inglês quando a gente foi. Então, assim, eu me sentia bem isolada, bem perdida, assim. Larguei depois de 6 anos estudando em 2 faculdades. A vida é bem corrida para chegar lá e não fazer nada no começo. Essa transição foi bem difícil, para mim em especial, assim. Eu me sentia, questionava, assim, mesmo tendo tão claro de Deus, assim, o chamado... Mesmo assim, no começo, para mim foi... Senhor, você chamou meu marido, mas será que você me chamou também? Esse tipo de questionamento passou na minha cabeça nos primeiros meses, assim, de... Eu tenho certeza que o Senhor chamou o meu marido, mas e eu? Você também me chamou? Tipo, o que eu estou fazendo aqui, sabe? Vou fazer o quê? Vou ficar aqui quanto tempo para adaptar, para fazer parte também da missão que o Senhor nos chamou? Foi difícil sim. É porque a vaga, a princípio, era só para ele, sim. né? Sim, sim. Então, como é que foi depois? Aí, os primeiros passos, né? De aprender o inglês, Sim. Conversando com seus amigos que também estão no Líbano, eu vejo que o idioma principal que vocês usam lá é o inglês, apesar do árabe ser a língua do país, né? Sim. Como é que lá foi? Lá no Líbano, o árabe é a língua principal, só que todos os libaneses falam inglês e falam francês também. Então, isso ajuda muito, porque se você fala inglês, se você fala francês, você pode ir servir tranquilamente. Mas precisa ter, né? Ou inglês ou francês. No meu caso, eu não tinha nada, só sabia português. Só tinha fé e a coragem, né? Exato. Assim, sabia o nosso inglês de escola, né? Tipo, bem mas básico, que você vai ver aqui, quando você vai pra fora, isso não te sustenta, não é nada. A gente vê que a gente não sabe nada. Então, eu de verdade não sabia nada. O primeiro passo foi então começar a estudar. Comecei a estudar inglês, estudei 2 meses em inglês. E eu lembro que eu tava assim, me sentindo super... sozinha, e foi aquele momento de adaptação. E eu lembro que eu falei, lindo, a gente foi para um contrato de 1 ano, né? E eu falei, é só por 1 ano, né? Deus nos chamou aqui por 1 ano. 1 ano eu aguento. E eu lembro que eu fiz uma oração ainda e falei, Senhor, se é só por 1 ano, eu vou aguentar. Mas se você quer que a gente fique mais, então abra as portas para eu fazer alguma coisa também, para eu ser útil. Quando eu fiz essa oração, deu 1 semana, me chamaram para trabalhar num centro de influências que tem lá, para refugiados sírios, que se chama Adventist Learning Center. Então, depois de 2 meses e meio estudando inglês, agora eu fui chamada para dar aula em inglês para crianças refugiadas sírias, que não falavam nada. Então, meu pouco de inglês dava para ensinar um pouquinho eles. E foi uma experiência incrível. Foi onde eu trabalhei nos próximos anos ali, nesse centro de influência que funciona como uma escola. O Líbano é do ladinho da Síria, então há muitos refugiados sírios lá, muitos mesmo. E eles não têm como entrar nas escolas libanesas porque eles não falam inglês. As escolas são todas em inglês, então tem esse centro de influência que ajuda tanto com as línguas, mas com relação religiosa. A gente tem a igreja, a gente visita as famílias, tem todo um trabalho assistencial também envolvido. Então foi uma oportunidade incrível e onde eu realmente senti Deus me guiando para também poder servir, poder ajudar e poder ser uma bênção lá também. Evelyn, e no aspecto cultural, né? A gente sabe, pelo menos bem por cima, que na cultura árabe ser mulher é navegar por um terreno um pouco complexo, né? Como é que é isso para você lá? Quais são os ajustes que vocês tiveram que fazer para se adaptar a essa cultura nesse contexto específico? Sabe que no meu primeiro ano também, né? Todo o primeiro ano, porque acho que é essa mais adaptação. Foi bem chocante chegar lá, porque a gente mora no Brasil, né? A gente é brasileiro. Sim. E aqui esse contato de mulher com homem é muito, assim, normal. A gente abraçar, a gente conversar, a gente conversa. Eu vou ali, vejo um pastor, eu posso ir ali conversar com ele. É normal pra gente isso. Lá, não. Mesmo no meio adventista, mesmo no nosso meio cristão, é algo cultural, aonde os homens, eles vão olhar para os homens, as mulheres vão olhar para as mulheres. E para mim, isso no primeiro ano eu senti demais. Eu já não falava inglês e as pessoas vinham, tinha homens, pastores que vinham falar com meu marido, do meu lado, eu estava do lado, e eles nem olhavam para mim. Eles não
nem cumprimentavam. Era como se você não estivesse ali. Era como se não estivesse assim. Às vezes eles perguntavam, e aí, como é que tá sua esposa? Como é que tá todo mundo? Mas, tipo, não olhava. Eu tava ali, tipo, tudo bem? Muito prazer. Né? Eu tava ali do lado. Mas, enfim, é algo que, pra mim, no começo, foi bastante chocante. Mas depois você acostuma, sabe? Depois você entende. E depois também você cria também confiança e sabe como se portar também. Porque no começo é estranho. É muito estranho. Mas sim, existe de fato essa diferença, onde que é muito comum que os homens vão conversar com os homens, as mulheres com as mulheres, e você não conversa entre si, a não ser que seja só um oi à distância e olhe lá, sabe? Se você já conhece a pessoa, nunca se é novo. Então, mas foi chocante no começo, bastante. Eu imagino, né? Porque a gente tem o impulso, né, de simplesmente falar com qualquer pessoa. Exato, independente, cumprimentar. Né, de quem seja. Sim. Evelyn, você estava contando, né? Você e o Bovo pegaram suas malinhas e foram. Mas agora tem mais malinhas para carregar, né? Vocês construíram família lá. Sim. Vocês têm hoje duas filhas, que são a coisa mais fofa. E como é que é navegar essa maternidade nesse contexto de missão? E são duas meninas. Duas meninas. Então, como é que é isso? Como é que funciona isso? Porque às vezes pode ser comum, né, que a gente... Ah, não, essa coisa de ir embora, de ser missionário, é para jovem, né, que não tem compromisso com nada, que não tem responsabilidade com ninguém, né, só com ele mesmo. Mas vocês foram, o que era um ano viraram 9 e contando. Sim. E formaram família, Sim. Né, vieram as meninas. Como que é isso, né, ser mãe nesse contexto e é isso, formar família nesse contexto? Eu acho que a gente é muito privilegiado, Ani, onde a gente mora. A gente está no Líbano, e então a gente está num lugar onde é a sede da igreja para todo o Oriente Médio, né? O meu marido trabalha na União, que lá não existe uma divisão pelo tamanho de membros e tudo mais, então a gente é ligado diretamente à Conferência Geral. E ele atende a 22 países. Então, assim, o país que a gente está, por mais que é do Oriente Médio, ele ainda é o mais aberto. Tá? 50% é cristão. É óbvio que tem muitos conflitos, tem muita instabilidade. A gente passou por várias questões de economia e de guerra mesmo nesses últimos anos. Para mim, com as meninas, eu acho que desde o começo, assim, o que foi mais desafiador... A gente, só contextualizando, então a gente mora, graças a Deus, num contexto de comunidade adventista, onde tem outros missionários, onde tem outros missionários que falam português, inclusive. Então, assim, a gente foi muito abençoado nesse sentido, sabe? Onde a gente tem bastante companhia e a gente tem um lugar seguro para estar. Que a gente poderia dizer seguro, né? Mas o que eu acho que mais doeu desde que elas nasceram, assim, é a distância da nossa cultura, a distância da nossa família, estar longe dos avós. Eu acho que isso sempre pegou pra gente, assim, nossa, o que a gente tá fazendo, sabe? Privando as nossas filhas de crescer do lado dos avós, privando as nossas filhas de estarem lá no Brasil, numa escola adventista. E tendo que passar por outros ajustes, sabe? Às vezes dava um questionamento, assim, será que a gente está fazendo a coisa certa? E isso, a primeira vez que a gente pensou sobre isso foi em 2022. Minha filha já estava com 1 aninho e meio, a primeira, mais velha. Eu estava grávida da segunda. E a gente atendeu um treinamento, Mission Institute, que é da Conferência Geral. E eles falaram, olha, seus filhos não escolheram isso. Eles não escolheram a missão. Quem escolheu foi vocês. Quem disse sim ao chamado são os pais. E vocês precisam ter muito claro isso. Que tipo de legado vocês vão deixar para os filhos de vocês. E vocês têm que pensar no futuro. O que vocês vão ensinar a eles. Que língua que eles vão aprender. Para onde eles vão voltar. E eu lembro que naquela vez eu falei, caramba, será que é o melhor? Será que a gente está fazendo certo de estar aqui? O que a gente está fazendo, sabe? Mas sempre a gente sentiu, cara, Deus nos trouxe, Deus nos deu o chamado e a gente disse sim. E Ele vai nos abençoar, vai nos dar sabedoria. E Ele tem nos dado. A gente tem priorizado sempre português em casa. E tanto agora eu vou começar com a alfabetização da minha filha. Eu quero sempre priorizar a alfabetização em português junto com o inglês, para que se em algum momento a gente volta, ela possa, né, estudar aqui sem problemas. Mas a distância da família, para mim, sempre dói, sabe? Mas, para mim, uma fala que sempre me confortou era da minha mãe, que ela sempre falava assim, não importa onde a gente vai estar aqui nessa terra, o que importa é que a gente vai estar junto no céu. Lá a gente vai ter tempo de passar junto. Então, assim, eu penso nisso, sabe? Quando bate a saudade. E agradeço a Deus as oportunidades que a gente tem de se ver, sabe? Tanto agora, ou quando eles vão lá, ou quando a gente volta para o Brasil.
Então é uma bênção, mas acho que essa foi a parte que mais doeu. E também as questões de conflito, né? De guerra. Sim, Toda sim. vez que tem uma coisa assim de ano passado, quando começou a guerra, de novo, a gente, meu pai, o que a gente está fazendo, sabe? Traumatizando as nossas filhas, por quê, né? E eu lembro que a gente de novo parou e orou e falou, Senhor, é hora de ir embora? E a gente sentiu Deus de novo falando, ainda não, ainda eu quero vocês no Líbano. E eu lembro que eu pensei assim, uma outra perspectiva. É óbvio que afeta, sabe? As bombas, os aviões e minhas filhas verem elas sendo afetadas, é óbvio que dói. Mas eu penso assim, não existe lugar seguro no mundo, né? Se a gente estiver no Brasil, elas vão passar por outros traumas. Vai ser outra dor, vai ser uma outra insegurança. O mundo, ele é inseguro mesmo, não importa onde ele é. E Deus nos chamou para lá, Ele vai nos proteger, Ele vai nos capacitar e ajudar a lidar também com as dificuldades de lá. Então, assim, Deus tem nos confortado e nos guiado, sabe? Nos dado sabedoria. Eu imagino. Eu estava conversando com a esposa do pastor Johnny, com a Carol. Ele esteve aqui no nosso primeiro episódio. Se você não assistiu, volta lá para assistir. E aí eu vi, porque eles foram para as Filipinas. Tem, acho que uns 3 anos. E as filhas dele eram um pouco mais velhas do que a sua, eu acho. Acho que tinha 6 e 4. E as meninas falando com ela em inglês, né? Nunca tinham morado fora até então. E as meninas conversando com a mãe em inglês. E ela me explicou. Elas falam português. Mas se elas querem se expressar de verdade, algo mais profundo, é inglês. Sim. Porque, e aí no caso das suas filhas, que nasceram fora, a cultura que elas conhecem é a cultura libanesa. Sim. Não vou nem dizer árabe, porque o mundo árabe é gigantesco, né? Sim, Mas sim. libanesa. E eu fico tentando me colocar nesse lugar, se estivesse observando isso, de trazer as culturas, de trazer... E aí, quem sabe, criar esse vínculo, né? Mas que ao mesmo tempo o mundo delas, a cabecinha delas já vai crescer totalmente diferente da nossa, né? É verdade. A gente chama essas crianças que nascem numa terceira cultura, criança de terceira cultura, a gente fala. Porque, na verdade, eles não vão ser nunca libaneses. Porque eles têm pais brasileiros e a gente é brasileiro em casa, né? Então, elas têm uma cultura brasileira em casa. Mas é óbvio, quando elas saem, elas veem o Líbano, elas têm uma redor de missionários, internacional. Então, elas têm a identidade delas próprias muito diferente da nossa, como a gente cresceu. E quando a gente volta para o Brasil, elas veem que elas têm um pouco de brasileira, mas que elas também não são totalmente brasileiras. Sim. Que elas têm essa terceira cultura, que é uma cultura própria, onde elas têm um pouco daqui, um pouco dali. E não tem um lugar em específico, né? Uma das meninas até falou, a mãe falando que ela prefere agora arroz com alga do que arroz com feijão. Olha só. Né? Que é tão característico, né, do brasileiro. Sim. Acho que elas que são bem, estão felizes e adaptadas Com também certeza. nesse outro mundo. Às vezes, talvez a gente sofre mais do que eles, né? Sim. E eu tenho até um livrinho infantil que eu gosto de ler, que eu leio para as minhas filhas, que fala um pouco sobre isso e faz a comparação que, na verdade, Jesus é uma criança de terceira cultura. E que ele entende todas as culturas. Ele tem todas as culturas e não tem nenhuma ao mesmo tempo, né? E que é com quem mais a gente tem que se parecer. E acho que isso, na verdade, tem muito mais bênçãos. É óbvio que tem todas as questões que talvez possam trazer negativas, mas tem tanta mais bênçãos, sabe? A oportunidade de eles aprenderem outras línguas, de verem outras culturas, de ter um coração mais expandido, sabe? Para amar ao outro, a diferença. E essa vontade de servir, sabe? Aonde for. Para aqueles, meu sonho é que elas possam ser também, sabe? Missionárias, se Jesus não tiver voltado até lá. Mas que elas possam servir a Jesus aonde quer que for, independente de cultura, língua e espaço geográfico, né? Evelyn, hoje se você fosse pontuar o maior medo que você tinha quando você foi e o maior medo que você tem hoje, vivendo na missão. Um pouco de pergunta de terapia? Para a psicóloga aqui, foi um pouco fundo. O maior medo de quando eu fui... Eu acho que o maior medo de quando eu fui era a distância da família. Era a primeira vez saindo, foi minha primeira vez saindo do Brasil. Eu acho que era estar longe. Eu lembro que a primeira vez que eu voltei e que nossa, eu tô no Brasil... Pensei, nem é tão longe assim. Porque eu lembro que a gente se sentia tão longe, assim, parecia que dava esse negócio de, nossa, é muito longe. E a longe de fato. era diferente 9 anos atrás também. Sim. Né? Graças a Deus por hoje, né? Eu fico pensando nos missionários de antigamente, que viajavam de barco por semanas e ficavam sem se falar por anos, por carta, e olha lá. Se estava vivo, se estava morto. Imagina, né?
Então, assim, hoje a gente é muito desafio. privilegiado. Eu acho que esse era um grande medo meu, assim, a distância, sabe? A distância, estar longe por tanto tempo. E eu acho que, graças a Deus pela tecnologia, graças a Deus por vídeos que a gente pode se ligar e falar. E eu vejo cada vez mais o quanto que isso não é um problema, sabe? Graças a Deus pelos aviões que, né, fazem as nossas viagens muito mais rápidas. E estar longe, na verdade, é uma questão de perspectiva, sabe? Muito mais do que de distância geográfica. Então, acho que esse era um grande medo meu na época. E acho que um medo recente meu, que estava, assim, principalmente no meu coração nesses últimos 2 anos, era a questão de segurança mesmo. Para quem sabe, a gente estava no meio de uma guerra, e está ainda, né? Enfim. Mas isso foi bem difícil no começo para mim, assim, pessoalmente. E eu tive bastante medo. Medo de estar lá com as minhas filhas, medo de não conseguir sair, de ficar ilhada. Enfim, tive bastantes medos, diferentes medos com relação à segurança. E eu lembro que quando a gente agora foi sair evacuado da guerra e a gente passou um tempo na Turquia e depois fomos para o Brasil, depois que parece que me foi uma perspectiva que mudou para mim, foi caramba, no Brasil também tem tanta insegurança. E a gente se acostuma, né? A gente nasceu lá, a gente vive lá no Brasil e pensa às vezes que é seguro, mas não é. Então, aonde a gente vai? Aqui mesmo, ontem na notícia, dizendo que estava gente... Teve um ataque numa escola, atacando. parece, né? Exato. Aonde não importa. Aqui Você na está nos cidade Estados que a gente Unidos, você está no Brasil, você está no Líbano, vai ter insegurança. E eu lembro que quando eu entendi, assim, que, cara, esse não é o nosso lar. O nosso lar não é aqui. E esse mundo realmente é inseguro. Mas não importa o que acontece, Deus está no controle. E o que me confortou muito, se eu puder compartilhar essa história, Claro. Teve ano passado, quando eu estava no meio desse medo de guerra, a gente estava, inclusive, naquela semana a gente estava orando a Deus, Senhor, é a tua vontade ainda que a gente esteja no Líbano? Será que já não deu, 9 anos? E aí eu lembro que a gente orando, estava tendo uma semana de oração. E uma mulher, Karen Porter, ela contou uma história que tocou para mim, que assim mudou a minha visão. Da Ellen White, ela falou que a Ellen White estava numa viagem, ela escreve em algum dos livros dela, não lembro aonde, que ela estava numa viagem de barco e estava numa grande tempestade. E todo mundo no barco morrendo de medo naquela tempestade, o barco estava assim, quase a ponto de afundar. E olharam para Ellen White e viram que ela estava tranquila, que ela estava em paz. E aí chegaram para ela e perguntaram, você não está percebendo que a gente vai morrer? Que o barco está afundando? E aí ela disse que olhou e falou assim, sim, eu tô percebendo. E por que você não está com medo? E ela falou assim, olha, eu sei quem é o meu Deus. E eu sei o Deus que eu sirvo. Se ele acha que o meu trabalho aqui nessa terra acabou, tá tudo bem. Eu vou morrer aqui embaixo desse mar, afogada nesse navio. Mas se o meu Deus, a quem eu sirvo, acha que meu trabalho aqui ainda não acabou, não tem tempestade que vai me fazer afundar. E eu lembro que aquilo me tocou tanto e para mim foi tão assim forte que eu pensei, cara, é isso, sabe? Deus tem o controle da nossa vida. Não é uma guerra, não é um assalto, não é a insegurança de nenhum lugar, de nenhum país. É Deus que sabe o tamanho da nossa vida e quando vai ser o nosso fim. Pode ser que seja sim nessa guerra e que a gente morra e tá tudo bem, se for. Se Deus achar que o nosso trabalho acabou, acabou. Louvado seja Deus. Mas se não há guerra que vai fazer a gente afundar, sabe? Aquilo para mim me trouxe assim uma paz e é uma história que eu tento lembrar assim bem frequentemente, sabe? Porque me traz a certeza de que é Deus quem tem o controle. A gente não precisa ter medo das questões de insegurança desse mundo. É óbvio que a gente não vai ser imprudente, mas a gente não precisa ter medo. A gente pode confiar que é Ele que tem o controle. Que se Ele permitir, é porque acabou. E se não, glória a Deus e confia nele, que está tudo certo. É a personificação da paz que excede todo o entendimento, né? Exato. Porque, especialmente para a gente no Brasil, a nossa visão de uma guerra é só o que a gente vê na TV, né? Sim. Bombas e tiros e destroços, mas viver na guerra, a vida também acontece enquanto a guerra... A vida acontece em paralelo à guerra, né? Com certeza. E nas grandes cidades, nas pequenas cidades, nas fronteiras, a vida continua acontecendo. As pessoas não param a vida por causa da guerra, ou tentam Exato. não parar Sim. a vida por causa da guerra. É sem dúvida, um desafio que a maioria de nós não conhece. Pelo menos não a guerra literal, né? Sim. Porque é isso, a gente está aqui no Brasil, quer dizer, estão no Brasil, Sim. em realidades, às vezes, muito mais perigosas do que uma guerra. É verdade.
Isso vê o quanto mais de assaltos e mortes, é verdade. A questão é que o mundo é perigoso. A gente está acostumado com a guerra do Brasil, né? A gente está acostumado a viver nessa insegurança e às vezes a gente acha que está seguro. Mas não tá. O mundo é inseguro, não importa onde a gente esteja, sabe? E tá tudo bem. Esse mundo não é o nosso lugar, sabe? Isso não é o nosso mundo. A gente tá aqui só de passagem, é um curto tempo. E logo, logo a gente vai pro nosso lar. Amém. Acho que depois dessa não tem nem pergunta mais, né? Eu acho que te amarrou aqui tão bem. Como eu falei lá no começo, esse episódio pode ser a resposta que alguém está precisando. Se alguém chegar para você hoje, Evelyn, estou sentindo, mas não tenho certeza, o que você responde para ela? Eu vou dizer, vá sim. Deus tem um plano, eu acho que para cada um de nós, sabe? Eu acredito que Deus sabe da sua vida, do seu futuro. E às vezes a gente tem sim o plano de ir para fora do Brasil, mas às vezes a vontade de Deus é para você ser missionário aí onde você está. Aí no bairro da sua igreja, aí na sua escola, aí na sua universidade. Não sei, às vezes Deus vai te levar lá para o Líbano, vai te levar para outros lugares que precisa tanto. A questão é eu acho que é muito mais uma questão de estar disposto a fazer a vontade de Deus, não importa onde. Nós somos chamados todos para sermos missionários e servirmos a Deus, sabe? Aonde quer que for, do Brasil ao Líbano, da China aos Estados Unidos. Deus tem um chamado para cada um de nós. Amém. Bom, se essa era a resposta que você procurava, chegou. E, assim, que conversa boa. Que bom. É muito bom ver que a vida funciona lá na missão, né? Às vezes a gente tem muito medo. E aí eu falo por mim, né? A gente estava conversando antes de começar. Será que essa vida é para mim também? Hoje, eu individualmente, não sei. Mas Deus sabe, né? Mais do que eu. Quem sabe um dia e sabe mais do que você também que está assistindo. Então, se você quer entender mais outras perspectivas de missão, você vai assistir os episódios que a gente já lançou. Já temos 2 episódios lançados e vai continuar assistindo os próximos. Porque amanhã a gente vai conversar com a nossa nova administração. Certo? Então, teremos aqui o pastor Stanley Arco, o pastor Edward e o pastor Edson Medeiros para a gente conversar e conhecer um pouquinho do lado missionário deles. Não esperem aqui aquela entrevista formal. Aqui a gente vai conhecer quem eles são por trás ali do terno e da gravata, né? Então, Evelyn, muito obrigada pela sua participação. Você está aqui com a sua família, suas filhinhas estavam aqui, seus pais, seu esposo. Então, uma família missionária, o que com certeza tem muito a abençoar outras pessoas pelo mundo. Se vai ser no Líbano, se vai ser em outro lugar no futuro, se vai ser de volta aqui, só Deus sabe, né? Deus sabe. Mas que bom, obrigada por ter vindo. Obrigada a você, Anny, pelo convite. Deus abençoe. E você que está aí, se inscreve no canal. Todo dia a gente está deixando um dever de casa, tá? Para quem está assistindo. Então, o seu dever de casa hoje é orar pelos missionários. Certo? A gente já teve o dever de casa de compartilhar os episódios, já teve o dever de casa de ontem, que é orar pela educação adventista que está formando missionários, como formou a Evelyn, que né, a educação teve uma super influência na sua vida como missionária. E agora você vai orar por um missionário. E se você está por aqui, nos estandes, você pode ir lá no estande da MENA, que é a sede da igreja no Líbano, para botar o seu nome lá e escolher um país para você orar. Se você não está aqui, você acessa as redes sociais da MENA, certo? Quais são? Com certeza. Eles têm Instagram, têm Facebook. Você pode encontrar MENA. Ok, então coloca MENA, porque também lá você vai encontrar oportunidades de missão. Quem sabe não é o Líbano o seu próximo destino. Então, obrigada por ter assistido com a gente. A gente se vê. Até mais. Tchau, tchau.